No vídeo de hoje vamos trazer aqui situação da rodada, a rodada completa, e agora tem novos cálculos para as duas últimas rodadas desse campeonato, e a gente vai precisar saber o que o Bahia precisa para evitar esse desastre desse rebaixamento. Além disso, vamos trazer também, claro, resultado final com a situação da tabela, a arbitragem para a partida do Bahia diante do América Mineiro já está até definida, e também decisão na divisão de base. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que quer aproveitar as ofertas na Centauro. E tá aqui, gente, no site da Centauro, bem interessante, replay de marcas Day, as melhores marcas com grandes descontos, até 75% de desconto. Então basta você clicar aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, que vai ter acesso a todos esses produtos, Adidas, Mizuno, Nike, Puma, muita coisa legal com desconto. Então aproveite as ofertas, porque são mega ofertas, é por tempo limitado, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, e a gente começa trazendo aqui a nossa divisão de base, avançou de fase e tem mais uma decisão no dia de hoje. Está aqui o primeiro registro classificado, Pivetes de Aço também vence o Internacional por 3-0 e avança às semifinais da Copa Galo Sub-17, disputada em Santa Catarina. Carioca 2 e Daniel marcaram os gols tricolores. Está aí a garotada do Sub-17 fazendo bonito, e por sinal vai ter decisão. E tá aqui, gente, informação sobre decisão. Decisão é justamente hoje. Definido, o tricolor enfrentará o Atlético Paranaense na semifinal da Copa Galo Sub-17. A partida será nesta sexta, às 15h30, em Concórdia, Santa Catarina. Então tá aí, tentar vencer, tentar avançar, e a base Sub-17 ao menos tem feito boas campanhas. Outra informação que eu trago agora é a respeito de tabela do Campeonato Baiano, que também foi divulgada, e tá aqui, gente, a tabela do Baianão. O Bahia estreia contra o Jequié na primeira rodada no dia 17 de janeiro, no dia 18 de fevereiro, pela sétima rodada, tem Bavi. Enfim, tá aí o Baianão, mas o que a gente precisa efetivamente é pensar nessa Série A, o Baianão, convenhamos, né? Com todo o respeito que o Baianão merece, o Bahia tem que jogar com um time alternativo. Já deu, né? Já deu para ter o Baianão e o Bahia nessa situação. Outra informação agora para falar em Série A é justamente sobre definição de arbitragem, tá? Aqui, gente, nosso parceiro de Santana trazendo o que já está divulgado pelo site da CBF. Marcelo de Lima Henrique será o juiz de América Mineiro e Bahia pela 37ª rodada. Apitou Corinthians 1, Bahia 5. Além disso, esteve em outros 4 jogos do Esquadrão no ano. Jogos que trabalhou do Bahia foi Bahia 1, Internacional 0, Bahia 1, Grêmio 2, Bahia 1, Vitória 1 e Atlético Alagoinhas 1, Bahia 2. Tá aí, gente. Inclusive, recentemente tem arbitragem contra o Corinthians, que seja um bom sinal. Que a gente precisa é vencer o América Mineiro. E, inclusive, ele fez até uma boa arbitragem, é bom se diga, que a gente quer que não prejudique nosso Bahia. E o Bahia faça a parte dele dentro das 4 linhas com a bola rolando. Falar em bola rolando, teve definição na Série A, rodada encerrada, 35ª rodada feita já. Na verdade, 36ª rodada. E tá aqui, gente. Palmeiras lidera, Botafogo em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e Flamengo em quarto. E na parte de baixo, resultado aqui de Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro chegou aos 45 pontos. RB Bragantino e Fortaleza. O Fortaleza venceu e escapou aí de rebaixamento. E Grêmio e Goiás. O Grêmio venceu o Goiás por 2-1 e o Goiás está matematicamente rebaixado. Só resta uma vaga: Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro. Essencialmente, desses 4, um deles vai cair. 3 que vieram da Série B, Cruzeiro, Vasco e Bahia, são SAF, e o Santos nessa pendenga para tentar escapar do rebaixamento. Sobre isso, claro, novos cálculos, vamos trazer aqui, claro, a gente entende, né, tá cansado, tem torcedor que não aguenta mais cálculo, a gente entende isso com todo respeito, máximo respeito, mas a gente tem que trazer a informação, tem que trazer as ponderações, tem que trazer o que pelo menos traz de perspectiva de cálculo, e claro, eu torcer para que o Bahia faça a parte dele e se ajude, o mais importante é isso. De todo modo, é bom trazer esse panorama aqui do Plantão do Paulinho para a gente entender mais ou menos qual é a situação do Bahia e o que é que a gente pode esperar desses próximos 2 jogos. Tá aí, ó. Parte de baixo da tabela. Fortaleza venceu o Braga, chegou a 48 pontos e está matematicamente livre do rebaixamento. Por quê? O Goiás tem 41. Se o Goiás venceu, o Goiás tem 41. O Bahia tem 41. Se o Bahia vencer 2 jogos, vai chegar a 47. Então, Fortaleza e Cuiabá, que tem 48, são livres do rebaixamento. Falei do Goiás porque o Goiás perdeu para o Grêmio de virada por 2-1, tem 35 pontos e está matematicamente rebaixado. Por quê? No máximo, ganhando os 2 últimos jogos, o Goiás vai chegar a 41 pontos e 10 vitórias. O Vasco já tem 42 pontos, então está rebaixado o Goiás. Goiás 35, Coritiba 30, América 21 estão matematicamente rebaixados. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42 e Bahia 41. Então, um desses 5 aqui, no ano que vem, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade, pessoal.
Todos aqui que disputam o não rebaixamento têm 11 vitórias. Ninguém tem uma vitória a mais aqui. Ó, Corinthians, 11 vitórias. Cruzeiro, 11 vitórias. Santos, 11 vitórias. Vasco, 11 vitórias. Bahia, também 11 vitórias. O Bahia, se eu pegar só o Bahia e Vasco aqui, por exemplo, aliás, o Bahia, atenção, hein? O Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada, mas para que isso aconteça, o Bahia tem que perder para o América, já rebaixado a América lá em BH. O Vasco tem que vencer o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. E o Santos tem que vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Então tem que ter derrota do Bahia e vitórias de Vasco e Santos para que o Bahia seja rebaixado na rodada. Só com essa combinação. Bahia, para escapar do rebaixamento, se o duelo for contra o Vasco, o Bahia tem que fazer, dos últimos 2 jogos, 1 ponto a mais que o Vasco. Se o Vasco fizer 3, o Bahia tem que fazer 4. Claro, se o Vasco fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Não tem que fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou faz 4, ou faz 6. Por que eu falei isso? Se o Vasco fizer 3, vai a 45 e 12 vitórias. Certo? O Bahia faz 4 pontos, vai a 45 e 12 vitórias. Como o Vasco tem saldo menos 10 contra saldo menos 5 do Bahia, teoricamente, pelo saldo, o Bahia ficaria à frente do Vasco da Gama. Em relação ao Santos, o Bahia tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos nas 2 últimas rodadas. Certo? Se, por exemplo, se o Santos fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Se o Santos fizer 2 pontos, 2 empates, o Bahia tem que fazer 4, e assim sucessivamente. E agora a ordem inversa, né, pessoal? O Vasco, por exemplo. O Vasco tem que fazer a mesma pontuação do Bahia para escapar. Se o Bahia fizer 6 pontos, o Vasco escapa com 6. Independente dos outros aqui, ó. Bahia faz 4, o Vasco faz 4, escapa. Bahia faz 3, Vasco faz 3 pontos, escapa. Bahia faz 2, Vasco faz 2 e escapa. E assim sucessivamente. Em relação ao Santos. Santos pode fazer 1 ponto a menos que o Bahia para escapar. Por exemplo, Bahia faz 4 pontos. Se o Santos fizer 3, escapa. Ou o Santos fazer 6 e o Bahia fazer no máximo os 4 pontos, ou o Santos, se o Bahia fizer 4 pontos, vai chegar na 45, o Santos escapa com 3. Porque aí o Bahia, se o Bahia fizer 4 pontos aqui, ele vai a 45 e 12 vitórias. O Santos tem que fazer uma vitória. Se empatar os 2 jogos, vai a 45 e 11 vitórias. Então vai depender muito da situação. O Bahia, por exemplo, se o Bahia fizer 3 pontos, vai a 44 e 12. Aí o Santos, para escapar em relação ao Bahia, teria que fazer 2 pontinhos, 2 empates. Em relação ao Vasco, o Santos tem que fazer a mesma pontuação do Vasco. Se o Vasco fizer, por exemplo, se o Bahia ganhar os 2 jogos, e o Vasco, por exemplo, fizer 4 pontos, o Santos, para escapar, tem que fazer 4. Se o Vasco fizer 3, o Santos, para escapar, tem que fazer 3. Então, essa é a questão importante. Não quero confundir muito a cabeça do torcedor aí, mas só para que você tenha uma visualização aqui, para você poder visualizar. Como o Bahia tem 41, o Vasco tem 42 e o Santos tem 43, a projeção é simples, né? O Bahia tem que fazer 1 ponto a mais que o Vasco, certo? Para terminar igual com o Vasco da Gama e, consequentemente, garantir a permanência. Ou o Bahia, se for o adversário, for o Santos, tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos ao final dos 2 jogos. Cruzeiro, pessoal. Como o Bahia só pode chegar a 47, se o Cruzeiro vencer um dos 2 jogos, estará livre do rebaixamento. Por que o Cruzeiro não pode empatar os 2 jogos, Paulinho? Pelo seguinte, se o Cruzeiro empatar os 2 jogos, ele vai a 47 e 11. O Bahia ganha os 2 jogos, vai a 47 e 13. Então o Cruzeiro tem que ganhar um dos 2 jogos, se o Bahia, claro, ganhar os 2 jogos. Corinthians tem 2 jogos. Um empate garante matematicamente Corinthians. Sábado, por exemplo, abrindo a 37ª rodada em São Paulo, tem Corinthians e Inter. Quando a bola rolar no 0-0, o Corinthians estará garantindo matematicamente a sua permanência à Série A da próxima temporada. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41. São os 5 que brigam para escapar do rebaixamento. Perfeito? Santos. Vamos olhar o Santos de novo aqui, o Peixe. O Bahia pode chegar a 47 e 13. O Santos, para escapar, tem que fazer 6 pontos. Se o Santos fizer 4 pontos, vai chegar a 47 e 12. Ficaria atrás do Bahia também. Então essa questão é importante, ó. Como os 3 aqui, ó, os 5 têm 11 vitórias, mas os 3 estão mais próximos aqui, Santos, Vasco da Gama e Bahia, em relação ao Bahia, por exemplo, o Bahia pode chegar, se vencer os 2 jogos, a 13 vitórias. Esse é o problema aqui para Vasco da Gama e Santos. Então eles não podem empatar em pontos com o Bahia. Se empatar em pontos com o Bahia vai ter vitória ou vitórias a mais que eles aqui. Espero não ter sido muito complexo na explicação, na explanação a partir de agora. Tá bom, pessoal? Deixa eu passar os jogos que faltam aqui, ó. Para o Bahia, América lá em BH e o Atlético Mineiro em Salvador. Corinthians, Inter em São Paulo, Coritiba na capital paranaense. Cruzeiro, Botafogo no Rio, Palmeiras em casa em BH. Santos,
Atlético Paranaense em Curitiba, Fortaleza em casa. E o Vasco, Grêmio agora em Porto Alegre, na última rodada, Bragantino lá em São Januário. Quero a sua opinião. Já caíram Goiás, Curitiba e América. Qual será o quarto rebaixado? Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro ou Corinthians? Quero a sua opinião também. Quem serão os 4 que vão garantir as vagas de... Isso aí, né, gente? Muito interessante esse vídeo. Foi mais objetivo, foi mais pragmático, até porque só faltam 2 rodadas. E, gente, qual é a grande vantagem do Bahia? Se é que a gente pode falar que existe grande vantagem, né? É que em caso de empate em pontuação, a tendência é que o Bahia vença, ultrapasse Santos e Vasco. A tendência é ultrapassar Santos e Vasco porque o Bahia tem essa tendência de ficar com um número de triunfos a mais, se o Bahia vencer uma das partidas, e empatar em pontos, por exemplo, com o Santos. Se o Santos empatar as suas partidas e o Bahia vencer pelo menos um, o Bahia ultrapassa o Santos, é bom que se diga. E em relação ao Vasco, da mesma forma. O Vasco, ele tem essa pontuação à frente do Bahia, tá com um ponto a mais, mas se o Vasco, por exemplo, empatar as 2 partidas, chegar aos 44 e o Bahia vencer uma, o Bahia também ultrapassa o Vasco. E, além disso, ainda que o Bahia, o Santos e o Vasco fiquem com o mesmo número de triunfos, o Bahia tem uma vantagem que é o saldo de gol. No Bahia, no momento, temos menos 5 de saldo, o Vasco menos 10 e o Santos menos 21. Agora, é o Bahia fazer a parte dele, não tem alternativa. Domingo, a gente pode viver uma tragédia, mais uma no Bahia, que é um rebaixamento até antecipado, ou podemos viver aí uma sobrevida, ganhar uma sobrevida, caso o Bahia vença o América Mineiro, e nem Vasco e nem Santos vençam, porque se vencerem, a situação vai estar bem difícil. Agora, caso o Bahia não vença, e por outro lado, o Vasco vence o Grêmio, jogando lá no Sul, é difícil, mas não é impossível, e a equipe do Santos, fora de casa, vença o Atlético Paranaense, aí o Bahia estará matematicamente rebaixado. Então, gente, domingo é decisão absoluta. Tem chance? Tem. É difícil? É. O Bahia tem vacilado feio? Tem. O Bahia não tem realmente feito uma boa temporada, isso não é nenhuma novidade. Mas agora cabe a gente, como torcedor, respirar fundo, tentar suportar esses últimos 2 jogos. Tá difícil, tá? Para cada um da gente. A gente sabe como tá difícil, inaceitável e difícil, mas não temos opção. É tentar reunir forças, vencer o América Mineiro, torcer para que os adversários não pontuem e na última rodada torcer para que o Atlético Mineiro já chegue aqui sem chance de título, que de repente pode tornar para a gente aí um contexto um pouco menos hostil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o contexto é esse. Cada rodada, cada jogo que acontece, a gente tem que estar apresentando a calculadora, apresentando essas situações. Por quê? E eu falo de forma muito tranquila. Não basta a gente pensar só no Bahia, porque o Bahia não tem feito a parte dele. A verdade é que a gente tem que, até porque o Bahia não depende mais dele, a gente precisa também secar os adversários e entender o que precisa e o que não precisa para o Bahia se livrar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Claro, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Aproveita a promoção na Centaura. Tamo juntos, saudações colores. E até a próxima.